Olhe para mim. Não é da característica dos filhos de Deus fugir da batalha. Se você é filho de Deus e está fugindo da batalha, hoje vai mudar isso, porque não é da sua característica fugir da guerra, não é do seu perfil fugir da batalha. Pelo contrário, é da característica dos filhos de Deus ir para cima dos seus inimigos, e eles temerão o Deus que está na sua vida, e você vai vencer em nome de Jesus. Alguém pode dar glória a Deus aqui? A partir de hoje, nunca mais você vai fugir de uma batalha. Rapaz, eu só ouvi uma pessoa dizer é forte. Fala comigo, é forte. Fala, é fortíssimo. Fala, é muito forte. Levanta a sua mão para o céu. Fala, a partir de hoje, nunca mais eu vou fugir de uma batalha, porque eu sou filho do leão da tribo de Judá, e o leão da tribo de Judá não foge da batalha. Isso, Bruno, não foge da guerra. Os filhos do leão da tribo de Judá não temem a batalha, eles não fogem da guerra. E você é filho do leão da tribo de Judá. Se o inimigo se levantou, ele vai ter que escutar o rugir do leão, porque você se levanta para vencer as suas guerras e as suas batalhas. Já diz o filósofo Sêneca, filósofo do estoicismo, que viver é lutar. E é uma realidade, viver é lutar. Marco Aurélio, após a sua morte, deixa o seu trono para o seu filho. E o filho de Marco Aurélio cai no desrespeito do clero de Roma. E ele quer recuperar a sua honra como filho do imperador Marco Aurélio. E então ele toma uma decisão: descer as partes mais baixas de Roma e ir para a arena dos gladiadores. A única vez que um imperador romano enfrentou gladiadores foi o filho de Marco Aurélio que fez isso. Mas antes de fazer isso, ele foi tomar aula com o melhor dos gladiadores. E ele conversou com o melhor dos gladiadores. E ele perguntou para ele: o que você faz para vencer as suas batalhas? E ele disse assim: eu já entro na arena com a batalha vencida. E ele disse: como? Ele disse assim: eu imponho medo dos meus adversários, e quando os meus adversários entram na arena para lutar, eles já estão derrotados. É assim que acontece muitas vezes com os filhos de Deus. O diabo impõe medo e eles já entram na batalha derrotado. Mas essa noite o sangue de Jesus tem poder sobre a sua vida. Você não vai ter medo das batalhas que a vida coloca contra você. Diga glória a Deus essa noite. O medo, ele é antagônico à fé. Quando nós falamos de Deus, nós falamos de fé. É impossível acreditar em Deus sem ter fé. Se eu te fizer uma pergunta aqui essa noite: o que representa para você a fé? Você vai dizer para mim: bispo, a fé representa Deus. É impossível alguém relacionar a fé a coisas ruins. Sempre relacionamos a fé a coisas boas. O que podemos essa noite relacionar a fé? E para você, quando eu falo sobre fé, o que você pensa? Você pensa em coragem, você pensa em ousadia, você pensa em determinação. Fé é certeza, fé é convicção. Quem tem fé acredita, quem tem fé tem coragem, quem tem fé faz, quem tem fé não recua, quem tem fé vai para frente, quem tem fé está determinado, quem tem fé tem certeza, quem tem fé tem ousadia, quem tem fé pode estar perdendo hoje, mas sabe que amanhã vai ganhar. Quem tem fé já entra na batalha vitorioso, porque sabe que Deus está com ele e vai dar tudo certo. Será que tem um povo de fé aqui essa noite? Tem um povo de fé aqui hoje que pode dar glória a Deus. Levante
Levante a sua mão para o céu, mulher de Deus. Levante a sua mão para o céu, homem de Deus. Que a fé que é proveniente do Espírito Santo venha sobre a sua vida. Que o Senhor Deus te dê coragem. Que o Senhor Deus te dê ousadia. Que o Senhor Deus te dê unção. Que o Senhor Deus te dê intrepidez. Que o Senhor Deus esteja contigo em todas as batalhas da vida. Que o Senhor Deus esteja contigo em todas as guerras da vida. Que o Senhor Deus te faça vencer os teus inimigos, os teus adversários. Que eles temam estar diante de você. A fé não é a ausência de problemas. A fé não é a ausência de tempestades. A fé não é a ausência de lutas. A fé não é a ausência da cova dos leões. Não é a ausência da fornalha de fogo ardente. Não é a ausência da tempestade. Tem gente que acha que porque tem fé nunca vai passar uma luta na vida, obreiro Nilson. Não quer dizer que você tem fé nunca vai passar uma luta na vida. Porque você sabe que viver é lutar. E o Senhor Jesus disse: no mundo teríamos o quê? Pedro era homem de fé, mas enfrentou muitas lutas. Paulo era homem de fé, mas enfrentou muitas lutas. O nosso Senhor Jesus Cristo foi homem de fé e enfrentou muitas lutas. Os discípulos foram homens de fé e enfrentaram muitas lutas. Abraão era homem de fé e enfrentou muitas lutas. Isaac era homem de fé e enfrentou muitas lutas. José era homem de fé e enfrentou muitas lutas. Jacó era homem de fé e enfrentou muitas lutas. Mesmo você sendo de fé, vai passar por lutas. Todos os homens de Deus da Bíblia passaram por lutas. Só que Hebreus capítulo 11 diz e revela o segredo que esses homens venceram as lutas. E o grande segredo que levou esses homens a vencerem todas as dificuldades que a luta e os seus inimigos colocaram contra eles foi a fé em Deus, a certeza que Deus está ao seu lado. Hoje você pode estar lá embaixo, mas você sabe que amanhã Deus vai te colocar lá em cima. Hoje você pode estar perdendo, mas você tem certeza que amanhã você vai estar ganhando. Hoje você pode estar chorando, mas amanhã você vai estar sorrindo. Hoje é dia de perdas, mas amanhã é dia de vitória. Hoje é dia de luta, mas amanhã é dia de glória. A fé te levará a alcançar a vitória. O que te levará a alcançar a vitória é a fé. E a fé representa Deus. Só que o medo, ele é antagônico à fé. Ele é o contrário da fé. Enquanto a fé representa a certeza de vitória, a convicção do milagre, a confiança em Deus, a esperança, o saber, o não temer o que está por vir, porque sabe, seja qual for a luta, a provação, a dificuldade ou a aflição, todas as coisas vão cooperar para o bem daqueles que amam a quem? Essa é a resposta da fé. O medo é o contrário, porque o medo é antagônico, o medo é o oposto. Se a fé representa Deus, o medo representa quem? O diabo. E a palavra diabo na Bíblia, no grego, koiné, significa adversário, opositor, obstáculo. Então o diabo é o que te impede de acreditar. Ou seja, o medo, que é a representatividade do mal. O medo representa o diabo. E o que o medo provoca? Tudo o contrário que a fé provoca. O medo provoca tristeza. O medo provoca incertezas. O medo tira a sua paz. O medo tira a sua tranquilidade. O medo traz angústias. O medo traz opressão. O medo traz depressão. O medo te impede de acreditar que o amanhã vai ser melhor. O medo te impede de confiar que as promessas de Deus vão se cumprir na sua vida. O medo destrói, o medo mata, o medo rouba esperanças, o medo rouba opções. É impossível alguém que vive com medo ser feliz. O medo rouba a sua felicidade.
O medo tira o teu sono, o medo tira a tua alegria, o medo rouba a tua esperança. Mas o sangue de Jesus tem poder para você vencer todo medo que vem contra a sua vida e ter esperança e certeza de vitória. Alguém pode dar glória a Deus aqui? Em 1890, um escritor chamado Napoleão Hill, ele fez uma conjectura. Ele escreveu um livro, e o nome desse livro é Mais Esperto que o Diabo. E Napoleão Hill, em uma linguagem alegórica, faz uma entrevista com o diabo. E nessa entrevista, de forma alegórica, obviamente, Napoleão Hill pergunta para o diabo: qual é a sua maior arma contra a humanidade? E o diabo diz: a minha maior arma contra a humanidade é o medo. Napoleão Hill pergunta para o diabo por que o medo. Ele diz: porque com medo eu consigo paralisá-los. Com medo eu consigo impedi-los de vencer na vida. Com medo eu prendo eles na vida de derrota, de miséria, de fracasso. Porque com medo eu deixo eles aprisionados. Com medo eu mato os seus sonhos, eu roubo a sua esperança, eu tiro a sua paz, eu acabo com o seu sono. Com medo eu destruo com tudo que Deus tem para a vida deles. Com medo eu impeço que eles venham herdar a terra prometida. Com medo eu impeço que as promessas de Deus venham se cumprir na vida dele. Mas como vencer o medo que o diabo coloca em nosso coração? Com a certeza que a palavra de Deus vai se cumprir em nossa vida. Com a certeza que Deus está com você e com o Espírito de Deus ao seu lado, você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Vamos entender algumas verdades aqui essa noite. Gênesis capítulo 3, verso 10. Não precisa você abrir. Ouvi a tua voz soar no jardim e tive medo e me escondi. A primeira vez que o homem sentiu medo foi no Gênesis. A primeira vez que o homem teve esse sentimento foi no Gênesis. E quando o homem teve medo, ele fez o quê? Se escondeu. A primeira reação que o medo provoca na vida do ser humano é fugir. Fugir de quê? Fugir dos seus problemas. Porque o homem tinha um problema para resolver. E qual era o problema? A sua queda. E se ele enfrenta o seu problema conversando com Deus e confessando o seu pecado, Deus iria o quê? Perdoá-lo. Mas qual foi a atitude do homem? Fugir, se esconder. E se escondeu porque teve o quê? Teve o quê? Eu pergunto e você responde: teve o quê? A primeira coisa que o medo provoca na vida das pessoas é a fuga. E as pessoas fogem dos seus problemas, fogem da vida, se escondem. Elias estava com medo de Jezabel. E o que foi que Elias fez? Fugiu, Deus, se escondeu. Quantas pessoas estão com problemas na vida, Dani? E ao invés de enfrentar os problemas, o que ela faz? Foge, se esconde para não resolver o problema que está assolando a sua vida. Fogem das dívidas para não enfrentar os seus credores e pagar, negociar. Fogem se trancando em um quarto escuro, fechando a porta e entrando em um estado depressivo. Fogem porque estão com medo. Só que Deus falou para Adão: quem te ensinou a ter medo? Porque eu não te dei espírito de temor. Saia de detrás das árvores que você está se escondendo. Seja homem e enfrente os seus problemas de cara, porque eu te dei espírito de coragem e ousadia. Levante a sua mão que eu vou profetizar para você essa noite. Pare de fugir, enfrente os seus problemas. Pare de fugir. Está na hora de você parar de se esconder e enfrentar as dificuldades que a vida sobreveio contra você. Jó,
3, verso 25. Porque o que eu mais temia, o que eu mais tinha medo, isso me sobreveio. Não precisa você abrir. O medo, ele tem o poder de atrair coisas negativas, catástrofes, coisas ruins. Você conhece pessoas que tinham medo do divórcio e se divorciou. Pessoas que tinham medo de dívidas e hoje estão endividadas. Pessoas que tinham medo de enfermidades e hoje estão doentes. Pessoas que tinham medo de solidão e hoje estão só. Pessoas que tinham medo de decepção e foram decepcionadas. Pessoas que tinham medo de fazer algo e não dar certo e fez e não deu certo. Porque o medo, ele atrai catástrofes. O medo tem o poder, o imã, que atrai coisas ruins para a sua vida. Você não pode viver com medo. Você não pode andar com medo. Você não pode sentir medo. Você tem que confiar em Deus e em sua palavra. E então vai ficar tudo bem. E vai dar tudo certo. Jó disse: eu tinha medo de perder os meus filhos e perdi. Eu tinha medo de ficar pobre e fiquei. Eu tinha medo de ficar doente e fiquei. Eu tinha medo de ficar só e estava só. Eu tinha medo de ficar doente e fiquei doente. Eu tinha medo de perder a honra e perdi a honra. Eu tinha medo de perder o respeito e perdi o respeito. E eu me lembro que há mais ou menos uns 7 meses atrás, um jovem aqui da igreja chegou para mim e falou assim: bispo, o que eu mais tenho medo na vida é de desviar da presença de Deus. Eu falei para ele: não fale isso, meu jovem, porque você está abrindo uma porta para o inimigo trabalhar na sua vida. O inimigo não consegue sondar os nossos pensamentos. O profeta Jeremias, usado por Deus, vai dizer que só Deus tem poder para andar ou passear na terra que ninguém anda, que são os pensamentos do ser humano. Então imagina comigo, se o diabo não sonda os nossos pensamentos, mas consegue sentir o cheiro do medo, porque a Bíblia compara o diabo a um cão. E você sabe que o cão, os cães, eles conseguem sentir o cheiro do medo das pessoas que estão com medo dele. Você sabia disso? Os animais carnívoros sentem o cheiro das suas presas quando elas estão com medo. Comparado a um leão que está ao nosso derredor, bramando como um leão. O diabo não sonda os nossos pensamentos, mas sente quando nós estamos com medo. E se mesmo sentindo, mas não tendo certeza, ele consegue operar. Imagina você abrindo a sua boca para falar, aí é que ele vai ter certeza que você está com medo. Não diga eu tenho medo. Diga eu acredito que Deus está comigo e eu vou vencer. Não diga eu tenho medo, diga Deus está comigo e vai dar tudo certo. Não diga eu tenho medo, diga eu vou superar essa luta, Deus está comigo. Não diga eu estou com medo, diga eu tenho fé em Deus, que vai ficar tudo bem. Não diga eu estou com medo disso, eu estou com medo daquilo. Diga Deus está comigo e eu sei que eu vou vencer, em nome de Jesus. Livro de Mateus, capítulo 14, verso 30. Não precisa você abrir, para que você não venha perder tempo, talvez buscando aí o versículo. Mateus 14, verso 30, a Bíblia diz que Pedro desceu do barco, começou a andar sobre as águas. Ele estava olhando para Jesus, mas quando ele olhou para o vento, olhou para o mar e olhou para a tempestade, sabe o que foi que ele teve, obreiro Nilson? Medo. E ele começou a fazer o que? Afundar. O que representa os ventos? O que representa as ondas? O que representa o mar? O que representa a tempestade? Sabe o que representa? As lutas, as adversidades,
as dificuldades, os problemas que vêm contra você. Porque se alguém disse para você que você não vai passar por luta na vida, mentiu para você. Você vai sim passar por luta. Mas quando o inimigo, ele vê que você está enfrentando dificuldades, provações, adversidades, as lutas da vida, então ele coloca o sentimento do medo. E você tem medo por quê? Porque você olha para a dificuldade, olha para a adversidade, olha para as ondas, e o medo te faz o quê? Afundar. Então, porque as pessoas têm medo, afundam em sua vida espiritual. Porque as pessoas têm medo, afundam na sua vida financeira. Porque as pessoas têm medo, afundam na sua vida sentimental. Porque as pessoas têm medo, afundam na sua vida familiar. Porque as pessoas têm medo, afundam na sua saúde. Mas tem medo por quê? Porque ao invés de olhar para Jesus, está olhando para as dificuldades. A dificuldade veio na vida espiritual, olha para Jesus. A dificuldade veio na vida sentimental, olha para Jesus. A dificuldade veio na vida financeira, olha para Jesus. A dificuldade veio na família, olha para Jesus. A dificuldade veio na saúde, olha para Jesus. E se você olhar para Jesus, vai continuar andando sobre as águas e vai vencer em nome de Jesus. Quem é o primeiro a dar glória a Deus? Levante a mão para adorar Ele. Objetivo e breve. Mateus 25. Se você quiser abrir, pode abrir. Mateus 25. Está escrito assim: e eu tive medo e escondi o talento que tu me destes. Ele escondeu o talento por quê? Talento representa também dons. Já canta a irmã Cassiane: meus dons e talentos são pra... Canta aí. Meus dons preciosos, não vejo razão sem ti, tu és meu Senhor. O medo te impede de crescer na vida espiritual. Sabia, Dani? Deus muitas vezes dá uma revelação para a pessoa. A pessoa fica com medo de entregar. Pega aquele talento e faz o quê? Enterra. Jesus diz assim, ó, vai até aquela pessoa e dá um abraço. Ela fica com medo de ir até a pessoa e dar um abraço. Pega aquele talento e faz o quê? A senhora já sentiu medo na vida espiritual de fazer alguma coisa? Já, todo mundo já. Ó, Jesus manda orar por alguém. A pessoa tem medo, não vai e ora. A pessoa está manifestada. A pessoa tem medo de expulsar um demônio. Olha o que o medo impede a pessoa de fazer. Deus manda você entregar um recado. A pessoa tem medo de entregar e não entrega. Deus quer te tomar na profecia, mas a pessoa tem medo e não profetiza. Deus quer te usar em línguas estranhas, mas a pessoa tem medo do que os outros vão falar. Tem medo do que os outros vão dizer. Tem medo do que alguém vai falar. Deus quer usar a pessoa espiritualmente, mas ela tem medo. E o que é que ela faz com medo? Ela enterra aquele talento. Deus quer usar a pessoa para louvar, mas ela enterra o talento. Deus quer usar a pessoa para tocar, Bruno, mas ela enterra o talento. Deus quer usar a pessoa para pregar, obreiro Nilson, mas ela enterra o talento. Deus quer usar a pessoa para profetizar, mas ela enterra o talento. Se você perguntar para mim, bispo, tem hora que o senhor entrega a revelação que o senhor fica com medo? Eu vou falar para você que fico sim. Fico. Porque às vezes Deus mostra as coisas a gente que a gente fica com medo. Mas se eu pegar esse talento e enterrar, vai acontecer o quê? Não vai se multiplicar. Se eu enterrar o talento que Ele me deu por medo, então Ele não vai confiar em mim para dar mais. Quanto mais eu deixo Deus me usar,
mais Ele me usa. Quanto mais eu multiplico esse talento, mais o talento se multiplica. Quanto mais eu prego, mais Deus me usa. Quanto mais eu entrego a palavra de profecia, mais Deus me usa. Quanto mais eu entrego a revelação, Deus mais me usa. Quanto mais eu adoro, mais Deus me usa. Quanto mais eu toco, mais Deus me usa. Quanto mais eu dou lugar para Deus, mais Ele confia em mim e mais Ele me usa. Mas quanto mais eu sou dominado pelo medo e pego o talento que Ele me deu. Bruno, quando você iniciou, você não tinha medo? Tinha. Quando eu comecei a pregar, irmão, eu tremia, que eu ficava assim, ó. Tu tremia também, Bruno? Tremia, irmão, pegava o microfone assim, ó. E a primeira vez que eu preguei, eu só fui gritar. Aí eu perguntei para a pessoa que estava me acompanhando, eu perguntei assim, e aí, como foi a pregação? Ela falou, horrível. Horrível. Foi, diante do Espírito Santo que está aqui. Falou para mim assim, tu não tem chamado para pregar não, tu vai fazer outra coisa da vida. Foi, falou aqui, ó, nessa cara bonita que Jesus me deu. Diante dos meus grandes olhos azuis. Foi, falou assim, Arthur, na lata, na cara, foi. Falou assim, ó, tu vai procurar outra coisa para tu fazer da vida, entendeu? Porque para pregador tu não dá. Bem assim, irmão. Foi, Dani. Já ouviu, Bruno? Aí eu pergunto para você, eu parei? Eu não parei. Sabe o que eu fui fazer? Eu comecei a multiplicar mais o talento que Deus me deu. E eu comecei a buscar oportunidades para quê? Para me multiplicar o talento. Irmão, aonde tinha 2 ou 3 reunidos, eu estava lá com a Bíblia aberta pregando. Eu falei, não, eu vou pregar, até que eu multiplique esse talento. Eu fui pregando. E ó, por isso que eu faço questão de pregar 3 vezes todo dia. Quanto mais eu multiplico o talento, mais Deus vai me dando mais. Quanto mais eu multiplico o talento. Teve uma época que eu fazia programa de rádio, sabe para quantas pessoas? Ninguém. Era ou não era, missionário José? Porque a gente era rádio daquelas que pega assim no fio, né? E tinha época que o transmissor caía, a antena derrubava, nessa época de chuva mesmo. O vento batia, a antena caía, não tinha ninguém ouvindo, irmão. Aí tinha que subir em cima do telhado para botar a antena no lugar. Mas eu pregava, por quê? Porque eu estava fazendo o quê? Multiplicando o quê? O talento. Então eu entendi que se eu pegasse o talento que Deus me deu, cavasse um buraco e enterrasse por medo. Medo de quê? Medo das críticas, medo da opinião dos outros. Porque tem gente que, se ouvir o que eu ouvi na primeira vez que eu preguei, nunca mais vai querer pregar. Já tinha desistido, é verdade, homem de Deus. Aconteceu com o senhor? Está vendo aí? Tem gente, irmão, que se entregar a primeira revelação e a pessoa falar assim, ó, rapaz, essa revelação que tu me entregou aí não foi de Deus, não. A pessoa nunca mais vai dar lugar a Deus. Esse negócio de revelação aí, acho que não é Deus comigo não, viu? E eu vou parar com isso. Você não pode parar, irmão, porque Deus te deu talento. Agradece. Glória a Deus. Deus é fiel, então diga glória a Deus essa noite. Se você enterrar o talento que Deus te deu por medo, então você será um servo infiel. Você tem que pegar esse talento que Deus te deu, seja para pregar, seja para cantar, seja para tocar, seja para adorar, e aperfeiçoar esse talento, usar esse talento, colocar em prática esse talento. E então Deus vai multiplicar esse talento na sua vida, e você vai evoluir para a glória de Deus. Posso ouvir um amém essa noite? Então levante as suas mãos e diga glória a Deus. Olhe para mim aqui. Não deixe o medo te paralisar. Não deixe o medo te matar.
Não deixe o medo destruir aquilo que Deus tem para a sua vida, mas se levante como os filhos dos leões e enfrente o medo que tentou te paralisar. Deus estará com você e você vai vencer. Posso ouvir um glória a Deus aqui essa noite? 19 anos e está utilizando o talento? Está multiplicando? Glória a Deus por isso. Levante as suas mãos. Eu mostrei para você na Bíblia que o medo é prejudicial. O medo é uma toxina. O medo é uma praga. O medo é uma maldição. O medo trabalha nas emoções do ser humano. O medo trabalha nos sentimentos. O medo eleva o seu cortisol. O cortisol baixa a sua imunidade. E você fica doente porque tem medo. É verdade? O medo eleva a sua adrenalina. E a adrenalina elevada demais dá arritmia cardíaca. E a arritmia cardíaca dá pânico. Você começa a respirar ofegante. O medo mata. Tem gente que mata, que morre assim, verdade ou não é? Tudo isso que o medo te provoca. Para a gente encerrar essa noite, já falei aqui uma vez, o medo, ele é uma palavra, etimologicamente falando, do grego. A raiz da palavra medo, ela é grega. E você sabe que a palavra medo, oriunda do grego, ela veio oriunda da deusa caída da mitologia grega, chamada Medusa. E qual era a forma que Medusa matava os seus inimigos? Paralisando e tornando os seus inimigos em pedra. E isso tem muita correlação e tem muito a ver, sim ou não? Porque o medo paralisa as suas vítimas. O medo impede que você prossiga. O medo de vencer na vida espiritual te impede de multiplicar os talentos. O medo de vencer na vida sentimental te impede de muitas vezes vencer ou sair de relacionamentos que não eram mais para você estar. O medo te impede de ser feliz. O medo te impede de empreender. Muitas vezes você está insatisfeita com o emprego, vivendo infeliz, reclamando que ganha um salário, mas tem medo de fazer uma faculdade melhor, tem medo de abrir um comércio e não dá certo, tem medo de empreender, tem medo de se capacitar mais. O medo te impede de sair desse emprego, porque você está ali apegado a um salário mínimo, e você diz, não, é ruim com ele, pior com ele, eu sei disso. Mas também ficar insatisfeita com isso não vai melhorar a tua vida. E o medo te impede de evoluir, o medo te impede de crescer, o medo te impede de empreender, o medo te impede de estudar, o medo te impede de se profissionalizar, se capacitar para tentar algo melhor na vida. O medo te impede de se relacionar melhor com seus filhos. Não, meu pai não me deu amor, eu também não vou dar amor aos meus filhos, porque isso vai deixar os meus filhos mal acostumados. O medo impede de você dar um abraço nos seus filhos e dizer, eu te amo, meu filho. O medo do teu filho perder o respeito. O medo de teu filho se aproximar demais de você e você achar que ele não vai te respeitar por isso. O medo te impede de vencer as barreiras na família. O medo te paralisa, o medo te impede de herdar a terra prometida. O medo te impede de viver as promessas de Deus para a sua vida. Mas esta noite chegou a sua vez e a sua hora de se libertar do medo e viver as promessas que Deus tem para a sua vida. Tomar posse da terra prometida, enfrentar os gigantes, transpor as barreiras, superar os limites e vencer os obstáculos e tomar posse daquilo que Deus tem preparado para você. Se você crê nessa palavra, diga glória a Deus. Não deixe o medo te paralisar. Não deixe o medo te impedir de ser feliz. Sabe por quê? Porque os anos estão passando
E se você não tomar decisões agora por causa do medo, quando você estiver daqui a 30, 40 anos, você vai olhar para trás e vai vir o arrependimento e vai dizer assim: por que eu não fiz isso quando eu era mais nova? Sim ou não? Não deixa que isso aconteça com você, porque Deus te trouxe aqui para ouvir essa palavra hoje. O dia de você ser feliz é agora. A hora de você vencer é essa. Deus manda lhe dizer essa noite: se liberte do medo e seja aquilo que Deus te fez para ser. E sabe o que foi que Deus te fez para ser? Mais que vencedor, vitorioso. Liberte-se dos traumas, liberte-se do medo, liberte-se do que te aprisiona e seja aquilo que Deus te fez para ser. Eu não vos dei espírito de medo, eu vos dei espírito de coragem, espírito de ousadia. Você já ouviu, já leu na Bíblia escrito e Deus teve medo? Eu já li a Bíblia toda algumas vezes e eu nunca vi isso escrito na Bíblia. Não tem, porque Deus não tem medo de nada. Nós somos filhos de Deus, e a única forma de não temermos a nada é olhando para o nosso Pai, é confiando na força de Deus. Porque ainda, só por um pouquinho de tempo, não temos um corpo glorificado como o corpo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas quando chegar a hora em que nós tivermos um corpo de glória, então não temeremos a nada, nem a morte nós temeremos, porque Deus transforma incorruptível de glória. A única forma de você vencer o medo é colocando os seus olhos no Deus Todo-Poderoso, aquele que te levará à vitória e ao triunfo. O salmista disse assim: eu clamei ao Senhor e Ele me livrou de todos os meus temores. Abraão teve medo e mentiu. Isaac teve medo e mentiu. Jacó teve medo e fugiu. Todos os homens de Deus na Bíblia tiveram medo. Davi teve medo e foi obrigado a fugir várias vezes. Como que esses homens de Deus venceram o medo? Somente de uma maneira você pode vencer o medo: colocando toda a sua confiança em Deus. Porque Deus não tem medo de nada. E Ele disse na sua palavra: agindo eu, ninguém impedirá. Ele disse na sua palavra: se eu for com você, ninguém será contra você. Deus é com você e você vai vencer todos os temores da sua vida. Você crê nessa palavra? Diga glória a Deus essa noite.